Tem gente que se arrepia só de pensar em casos sobrenaturais e acredita piamente que eles existem. Outras pessoas desdenham e não levam fé de que fantasmas e almas perdidas possam estar entre nós. A verdade é que ninguém sabe o que acontece quando morremos, para onde vai o nosso espírito e todas essas coisas. Várias imagens e gravações já foram feitas registrando esses mistérios, e nós aqui do canal Contos do Horror separamos 20 delas que mostram o aparecimento de fantasmas e espíritos presos à Terra. Cabe você decidir acreditar ou não. A escada em espiral. Portas batendo, vozes de criança cantando e muitos passos podem ser ouvidos na seção Casa da Rainha, no Museu Marítimo de Greenwich, na Inglaterra. Alguns visitantes do museu teriam relatado que dedos invisíveis tentaram esmagá-los durante a visita. O reverendo Ralph Hard estava tirando uma foto da escada em espiral do museu em 1966, quando capturou esta imagem. Especialistas analisaram o negativo original e verificaram que ele não havia sido adulterado ou manipulado de forma alguma. Várias aparições já foram vistas em outras ocasiões. Uma delas parece estar limpando sangue do fundo das escadas. A versão de historiadores é que, há 300 anos, uma empregada doméstica foi jogada escada abaixo, resultando em sua morte, o que poderia explicar o fantasma da limpeza. O fantasma no altar. Essa foto foi tirada em 1960 pelo padre K.F. Lord. Ao fotografar o altar de sua igreja, na Inglaterra, ele não esperava o que iria ver: uma imagem de um espírito com capuz em pé, descendo as escadas. O fantasma no banco de trás. A inglesa Mabel Shinery nunca se assustou tanto ao olhar uma fotografia. Em 1959, ela foi visitar o túmulo da sua mãe. O marido não quis entrar no cemitério e ficou esperando sozinho no carro. Na volta, ela tirou uma foto do marido e mandou o filme para revelar. Quando recebeu as fotos reveladas, quase teve um ataque do coração. O marido não estava sozinho na foto. Havia uma pessoa no banco de trás, alguém usando óculos escuros. Mabel imediatamente reconheceu a pessoa. Era sua mãe, cujo túmulo ela tinha acabado de visitar. A fotografia foi levada para um perito, que arriscou a sua reputação ao afirmar que a imagem é legítima. E segundo ele, a mulher que aparece na imagem não é fruto de reflexo nem dupla exposição. O vulto da fábrica de armas. Pessoas que passam por uma fábrica de armas abandonada em Bridgeport, nos Estados Unidos, alegam ouvirem muitos gritos, gemidos e barulho de correntes dentro da construção. O morador local fez a captura da imagem e depois disso ninguém consegue passar em frente ao local. A fantasmagórica penitenciária. Quando a equipe do programa de TV Ghost Hunters visitou a histórica penitenciária do estado da Filadélfia, todos puderam constatar visivelmente um vulto que veio correndo em direção à câmera e em seguida virou e correu de volta. Duvida? Confira o vídeo no YouTube. Silhuetas. Em Missouri, nos Estados Unidos, existe um lugar conhecido como a Estrada Zumbi. As pessoas costumam relatar que ouvem sons vindos do lugar, além de muitos já terem visto aparições por lá. Um grupo de investigadores foi até o local, tirou várias fotografias, fez vários testes e nada constatou. Foi então que eles se espantaram ao receber as fotografias reveladas. Uma delas mostrava várias silhuetas perto de um rio. Porém, não havia ninguém no lugar, exceto a equipe de investigação. O fantasma da loja de brinquedos. Em Sunny Valley, na Califórnia, existe uma loja de brinquedos chamada The Toys R Us. O estabelecimento é o lar de um espírito chamado John. Repare que ele se encontra encostado na parede, com as mãos no bolso. Todos os que estavam na sala afirmaram que não havia ninguém no momento em que a fotografia foi tirada. Sensitivos fizeram várias visitas à loja e descobriram a história de John. Ele era um rancheiro que morou exatamente no terreno onde a loja está situada e teria morrido porque sangrou até a morte enquanto cortava lenha. Os funcionários da loja dizem que John prega peças nos clientes, como ligando as torneiras de água do estabelecimento, jogando as bonecas das prateleiras ou sussurrando os nomes dos empregados em seus ouvidos, só para vê-los virar e perceber que não tem ninguém por perto. O demônio do hospital. Essa foto foi tirada do monitor de visualização de uma equipe de enfermagem.
Nela aparece uma criatura negra em cima do paciente, que veio a falecer algumas horas depois que a foto foi registrada. O fantasma do vovô. A avó de Denise, Russell, viveu de forma independente até os seus 90 anos e adorava sair para se divertir com a família. Foi durante um piquenique em 1997 que Denise tirou essa foto da avó. Pouco tempo depois, essa senhora morreu. 3 anos depois, a família pegou a fotografia e então reparou no homem em pé. Eles reconheceram ser ninguém menos que o avô de Denise, que havia sido morto em 1984. Fotos antigas do senhor confirmaram a suspeita. O vulto branco na escada. 1929. O Sr. Walsh estava reformando a sua casa e precisou tirar uma fotografia da escada para o seu projeto. Não havia ninguém junto com ele, exceto o seu cão, que estava agitado e diferente naquele dia. Quando recebeu a fotografia, o homem se espantou. Havia um vulto branco no alto da escada. O Sr. Walsh morreu 14 anos depois, garantindo que a imagem é original. A Dama de Ryan Hall. Essa é, talvez, a imagem fantasmagórica mais conhecida de todos os tempos, e ninguém até hoje teve a capacidade de negar a sua autenticidade. Essa foto foi tirada pelo Capitão Provand e por Indri Shira em 1936. Os fotógrafos visitaram Ryan Hall em Norfolk, na Inglaterra, para tirar fotos para a revista Country Life, quando viram a aparição. A dona da casa, Lady Dorothy Townsend, descendo as escadas. Ambos ficaram petrificados e só depois conseguiram levantar a câmera para tirar essa famosa fotografia. A avó e a neta. Essa imagem é recente e mostra a avó que saiu na fotografia junto com a neta. Isso seria normal se a senhora não tivesse falecido em 1990. O fato aconteceu no estado Rhode Island e especialistas garantiram que a imagem não é montagem e foi tirada do celular da garota chamada Penny, de apenas 2 anos de idade. Note que a roupa da senhora é a mesma nas duas fotografias. O bebê no cemitério. A filha da senhora Andrews faleceu quando tinha 17 anos. 1 ano depois, a mulher ainda ia todos os dias ao cemitério cuidar da lápide da filha. Essa foto foi tirada em 1946, e quando o filme foi revelado, a senhora ficou chocada ao ver a imagem de uma menininha olhando para a câmera. Ela observou que a criança não se parecia com a filha quando ela era um bebê, nem havia crianças no cemitério naquele dia. Anos mais tarde, o investigador paranormal Tony Healy investigou o caso e encontrou o túmulo de 2 meninas próximo ao túmulo da filha da senhora Andrews. Uma delas seria a que aparece na foto. Magnólia. Essa foto é brasileira e foi registrada no estado do Piauí. Um juiz da comarca de Altos resolveu tirar um autorretrato e levou um susto ao ver, ao fundo, a imagem de uma mulher. Ela seria Magnólia, uma das fundadoras do Centro Espírita Paulo de Tarso, no centro de Teresina. Magnólia é conhecida por sempre atuar nas causas sociais e mesmo após a sua morte, ela continua ajudando pessoas e almas que precisam de ajuda. Mount Washington Hotel. O Mount Washington Resort, em Carroll, New Hampshire, foi inaugurado em 1902 e é declaradamente o lar de diversos espíritos. O mais conhecido deles é o fantasma de uma princesa que em todos os verões fica no hotel, sempre na mesma suíte, e a sua cama permanece no quarto 314 até hoje. A equipe de investigação paranormal do Ghost Hunters fez uma investigação sobre o hotel e produziu uma das provas mais incríveis de manifestação espiritual. Em um clipe de áudio feito dentro da famosa suíte da princesa, Jay e Grant perguntaram: "Princesa, você está aqui?" E a resposta foi imediata: "Claro que eu estou aqui. Onde você está?" O fantasma em imagem do celular. O vídeo a seguir é, segundo o especialista Julian Banks, da Sociedade Britânica de Paranormalidade, uma das melhores imagens já captadas de um fantasma. Ele foi divulgado pelo tabloide inglês The Sun. As imagens foram feitas por um garoto de 12 anos em sua casa, na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Nela, podemos ver perfeitamente um vulto preto andando pelos corredores da residência. O fantasma do menino na fazenda. O fotógrafo Neil Sandbeck estava tirando fotos ao redor de uma fazenda em Hertfordshire, na Inglaterra, quando capturou esta imagem.
Quando Sandbeck olhou para a foto mais tarde, ele não podia acreditar em que seus olhos estavam vendo, e tinha absoluta certeza de que não havia nenhum menino em torno da fazenda naquele dia. Mais tarde, ele perguntou para os proprietários rurais se algum deles já teve alguma experiência sobrenatural por ali, mas não mencionou a foto. Os fazendeiros confirmaram que tinham testemunhado o fantasma de um menino com roupas brancas muitas vezes antes. O diabo em forma de cachorro! Quem gosta do assunto provavelmente já viu essa foto na internet e ela sempre causa medo. Podemos ver nitidamente a imagem de um cachorro acima do ombro de Joey Martinez. Mas segundo o homem, não havia nenhum cão no lugar, pois se tratava de uma recepção de aniversário. Joey e a esposa acreditam ser o próprio diabo quem aparece na fotografia. A imagem foi estudada por especialistas e, embora eles tenham dito que a maioria das fotografias do tipo é facilmente explicada, nesse caso especificamente não há nada que afirme ser montagem, já que a granulação é uniforme. Uma mensagem após o acidente. Certa noite, em Oklahoma, aconteceram 3 acidentes de carros fatais que mataram várias pessoas. Os veículos destruídos foram levados para um pátio local e os funcionários de lá testemunharam algo surpreendente em suas câmeras de vigilância. Uma figura branca movendo-se em torno dos carros destruídos. Os membros da família de uma das vítimas do acidente estavam certos de que a figura era o seu ente querido tentando deixar uma mensagem. O espectro na floresta. A Allegheny National Forest, em Kizua Skywalk, fica no noroeste do estado americano da Pensilvânia e guarda muitos segredos, muitos deles assustadores. Uma câmera foi deixada por lá para ser ativada automaticamente por algum animal e, nesse caso, um veado foi quem ativou a câmera. Mas, para a surpresa de todos, ao verificarem a fotografia, havia um espectro, uma figura parecendo gritar, de dar medo. E essa é uma pequena amostra do que podemos encontrar registrado por aí em todos os meios de comunicação. Obviamente, nem todos os casos podem ser reais, mas algumas delas são totalmente inexplicáveis. Você sabe de algum caso sobrenatural registrado em imagens não contado aqui? Mande pra gente no e-mail, que a gente conta aqui pra vocês.